exposições e eventualmente projetos em que esteja agora a trabalhar. Eu vou só começar por fazer uma pequena introdução. O Noé Sendas nasceu em Bruxelas em 1972, vive e trabalha entre Berlim, Madrid e Lisboa. Isto é um dado importante também no percurso dele e, enfim, que decorre também como uma influência naquilo que ele tem vindo a desenvolver. Com um trabalho absolutamente singular, que se distribui por incursões nos vários territórios tipológicos que constituem a atuação dos artistas contemporâneos, desde a prática do vídeo à fotografia, desde a escultura à instalação, passando também pela prática do desenho e da colagem, num gesto de valorização do momento projetual. O Noé Sendas vem desenvolvendo desde meados da década de 90 uma consistente carreira marcada por inúmeras exposições em contextos institucionais, galerísticos, independentes, um pouco por todo o globo. Foi um dos artistas responsáveis pela criação e pela gestão de um espaço galerístico gerido coletivamente, exclusivamente por artistas, na cidade de Berlim, a Galerie Invaliden 1, que já não existe neste momento. Teve 10 anos de existência. O seu trabalho encontra-se representado em inúmeras coleções institucionais e privadas, também um pouco por todo o mundo, com recurso sobretudo ao uso de material de arquivo e uma forte relação com as estratégias de construção de sentido próprios dos universos da literatura e do cinema. Tem vindo a explorar processos narrativos a partir de pequenas intervenções formais ou processuais, realizadas sobre imagens pré-existentes, manifestando um interesse pela exploração dos próprios modelos expositivos e pelos dispositivos de apresentação, enquanto mecanismos que testam a capacidade perceptiva do espectador. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar diretamente com o Noé já em 2 exposições, uma delas uma exposição mais compreensiva, que apresentou assim uma vasta... tinha um olhar assim, que atravessava a produção do Noé um bocadinho desde o início até ao presente, no CAV, em Coimbra. O título da exposição era Invalid Passwords. E depois desenvolvemos também um projeto numa exposição individual na Galeria Presença, Invisible Flowers, em 2021. E se calhar começávamos exatamente por falar um bocadinho desse início da sua relação com o filme, com essa herança do cinema, com essa primeira aproximação às imagens e à construção de sentido a partir de alguma recuperação de algumas imagens e dessas estratégias do cinema que são tão particulares no teu trabalho. Bom, primeiro queria agradecer o convite de estar aqui e da tarde fantástica que tive hoje aqui na Rama. Queria agradecer ao Paulo e à Ana este convite. Eu agora, pronto, uma pessoa que pensa que já teve várias vidas e quando olha para trás, que vamos fazer um bocadinho agora rapidamente, vê que há várias fases e há vários interesses e que é constante, é uma pessoa tentar se renovar e continuar a ter curiosidade pelas coisas e continuar a ter curiosidade por fazer coisas para apresentar aos outros. Quando estamos agora a falar da imagem em movimento ou do vídeo, há um trabalho que para mim foi muito importante pelas esculturas que foram criadas a partir desse trabalho em vídeo. Ou seja, fui para Chicago com uma bolsa, eu tinha feito a Escola do Arco, tive uma bolsa para estar em Chicago e estava à janela e vi umas ocorrências que estavam a acontecer na rua e peguei numa câmera de filmar e comecei a filmar. E eu já tinha trabalhado com a imagem em movimento, mas sempre a partir de imagens de outros. E de repente foi uma coisa muito imediata pelo que estava a passar à minha frente. E filmei uma situação de uma pessoa meia perdida no meio da rua, com uma neve, meia chuva, uma situação assim bastante dura. E que agora é a imagem que estamos a ver. Isto é torna-se um pequeno clipe. Eu depois vi outras pessoas, outras situações similares que também filmei, mas pronto, esta para mim se calhar foi a mais representativa desses dias em que estive à janela a filmar. Só que fiquei muito incomodado comigo porque, por um lado, não sabia o que havia de fazer com estas imagens, porque interessavam-me as imagens, mas não queria
trabalhar com pessoas ao partir da imagem de uma pessoa que eu não conhecia. Eu depois cruzei-me várias vezes com esta pessoa, mas também não tive essa necessidade de interagir com essa pessoa. Achei que não havia. Eu não tinha capacidade para isso, eu não tinha ferramentas para poder lidar com aquela pessoa que estava à minha frente e, por respeito, não consegui trabalhar com essa imagem, com as imagens dessa pessoa sem falar com ela, mas também não me interessava trabalhar com atores, que eu podia refazer a situação com atores e pronto, fiquei assim, não sei saber o que havia de fazer com isto, mas havia algo que me interessava muito. E depois pensei nos escritores às vezes presenciam determinadas ocorrências e depois escrevem sobre elas. Eu pensei, não, eu posso fazer isto em escultura, ou seja, eu posso construir estes personagens, estes narradores, a partir de coisas que eu vou vivendo e depois coisas que eu vou fabulando ou construindo ou intuindo que estas pessoas estas, para mim, personagens, na realidade pessoas, mas a partir do momento que eu estou a construir no outro meio, passam a ser characters, passam a ser personagens que eu posso trabalhar à vontade. E a partir daí começa a sair uma série de... Elas são esculturas, mas eu vejo-as como filmes. E isso é uma coisa que depois vai acontecendo ao longo do meu trajeto, que é, estou sempre a trabalhar com a técnica errada, mas isso interessa-me. Ou seja, faço filmes com esculturas, faço esculturas com fotografias, isso é uma coisa, esse desencaixe é uma coisa que me interessa. Então este filme, tu podes descrever assim brevemente, isto era Pronto, eu tiro-lhe de onde ele vem para onde ele vai. Portanto, fica uma personagem que fica perdida numa situação que está a conter aquela chuva terrível. Era homeless, É isso que eu nunca dou. Eu depois sei, só que não me interessa e interessa-me sempre que seja uma coisa... Quer dizer, me interessa-me criar personagens que estão a fazer determinada coisa por uma escolha deles e não são sujeitos... Circunstâncias. Não são sujeitos a essa situação por coisas exteriores, mas porque eles quiseram ir para ali. Um bocado como um artista, quando faz uma coisa, há uma vontade. E essa, no fundo, é a ideia que são personagens que têm uma dignidade no que estão a fazer. Podem não estar a fazer, podem estar um bocado como as personagens do Beckett, podem estar com uma pedra no bolo, mas é uma coisa que há um brilho, há uma dignidade, há um fazer melhor, falhando melhor. É essa questão. E não é a coisa de não estamos a olhar para um pobrezinho, nunca é isso que me interessa. Não. Tu há bocadinho disseste uma coisa interessante, que é pensar nessas esculturas como filmes. Elas são imagens, não é? E têm... Quase todas elas transportam uma fisicalidade de uma ação que é suspensa. Tu, espectador, qualquer um de nós, não percebe muito bem nunca. Elas estão ali. E estão ali por qualquer motivo que terá sido da sua vontade, mas estão sempre ali num estado de suspensão qualquer. Eu não sei como é que se diz agora não estou a recordar em português como é que se diz, reenactment. É a reencenação de situações, e podem ser a partir do real ou pode ser por uma fotografia do Jeff Wall. Há uma escultura que eu fiz que para mim foi voltar ao momento em que o Jeff Wall faz o homem da bicicleta, porque é um homem da bicicleta encostado à parede. Eu refiz essa situação quase como se tivesse filmado, como se tivesse estado naquele momento e tivesse filmado ele a fazer a peça, a fotografia dele, para voltarmos a esse momento. No fundo é voltar a um momento. Normalmente no cinema volta-se aos momentos, mas na escultura é mais a presença, não está perante uma presença. E elas têm uma presença muito forte. Tem, claro que sim, podemos até ver aqui algumas, mas tem, claro que sim, mas a minha questão é que elas têm essa presença, mas elas remetem-nos para um universo que é das imagens. Percebes? Elas não pedem exatamente ao teu corpo que se relacione com elas, elas pedem ao teu olhar que se relacione com elas e construam uma narrativa qualquer a partir daí. Podemos mostrar... Esta, por exemplo, esta aqui. Não, desculpa. Que é esta aqui. Esta. Sim. Esta que foi apresentada na Gulbenkian, no Prémio na Latina. E na altura, eu não contei isto a ninguém, mas era baseada numa pessoa que vivia muito a Gulbenkian, que eu sabia através de outros amigos que tinham em comum, conheciam essa pessoa. E era uma pessoa que, na realidade, na cabeça dessa pessoa, um dia tinha chegado a casa e a porta estava fechada. E ele contava essas histórias, pois fazia toda a vida dele normal, mas estava sempre a contar: eu estou aqui porque um dia cheguei a casa, tinha a porta fechada, não pude voltar a casa, não sei. E esta ideia de um estrado levantado é essa possibilidade de voltar a um sítio. A partir daí comecei a construir esta peça, que é a cópia do chão do meu ateliê, uma das salas do meu ateliê, cópia total. Mas é a primeira peça destas que tu fazes? A primeira escultura com corpo? Não é a primeira, é capaz de ser, porque eu nesta altura estava entre Berlim e Lisboa
E então é capaz de ser a primeira que é apresentada, mas nem sei se é a primeira apresentada em Lisboa, mas já tinha feito em Berlim. Eu apresentei a primeira peça em Berlim no Botânico, quando fiz a residência no Botânico. Temos aqui mais alguma. Esta, por exemplo. Sim, por exemplo, essa. Já é. Esta eu tenho sempre, há sempre várias situações que me levam a construir uma peça, mas normalmente há sempre uma pequena narrativa. E aqui eram as conversas em silêncio entre o Beckett e o Joyce, porque o Joyce, já velho, começou a ficar cego, e o Beckett costumava ler os textos. Mas há uma descrição do Beckett dos encontros deles que ficavam em silêncio horas, mas eles estavam a conversar em silêncio. E o que acontece é que temos as duas esculturas e há uns espelhos que estão no meio, virados para os dois lados. Quando a pessoa anda à roda das esculturas, vai vendo o corpo então um no outro. E torna a coisa mais quase como um plano. Um plano em relação às esculturas. Ou seja, há um espelho que marca ali uma separação, mas que ao mesmo tempo que as une. Como imagem funciona. Faz o reflexo da própria e quando vês o reflexo da própria está encaixado na outra e faz com que tu te movimentes. Isso é outra coisa muito importante, é como é que se coloca a escultura num espaço e qual é que é o movimento do espectador em relação à escultura, como é que ele se aproxima. Por norma, a escultura tem que dar indicações muito claras, não é? De que tipo de aproximação é que se quer. E se é para ser uma coisa, se ela está muito perto de ti quando entras numa sala, se ela te obriga a caminhar e como é que caminha, e às vezes há esculturas que são mais interessantes de um ponto de vista do que do outro, naquela sala, mas eu tenho que ter essa noção. Quando ela está a montar, que é mais interessante entrar e ver só parte da peça e ir descobrindo a peça pouco e pouco, ou não, de repente haver o impacto da peça e haver esse confronto de um para um e muda imenso a leitura, a presença física do objeto no espaço. Olha, e quando referiste que antes daquele filme que registaste tu diretamente com a câmara, um contexto real, não é? Referiste que trabalhavas muito a partir de imagens e de footage e de seleções que fazias de excertos de filmes. Qual era o que é que orientava essa tua investigação? O que é que tu querias produzir a partir dessas seleções ou a partir da maneira como usavas o som e a imagem? Como é que... Eu acho que, por acaso, uma situação similar que hoje tivemos aqui, quando eu falei de fotografar um momento, que acho que são momentos de início de coisas. Neste caso específico, pronto, nós estamos nos anos 90, para aí, e é quando começam a aparecer as pequenas câmaras de mini... Primeiro HI8, depois passa para mini DV, depois por aí fora. Isso é quando de repente uma pessoa pode não só filmar o que está a passar, mas pode refilmar as coisas que estavam nos VHS, depois aos VHS, todo esse material se torna acessível. Sim, se democratiza, não é? A possibilidade de tu próprio editar. E se eu não tiver, é um amigo meu que tem a câmera e o outro tem o VHS, e juntamos, e eu tenho a televisão da avó que já não precisa, e juntámos todos num ateliê, que era uma sala na casa de um de nós, e juntámos e começámos a experimentar isso. E essa primeira relação com a imagem tem a ver com essa possibilidade de eu poder usar imagens de coisas que para mim eram completamente inatingíveis, que era o cinema. Claro. O cinema, pensar que fazer um filme era assim uma coisa completamente louca. Mas de repente podia estar a filmar, e podia estar a refilmar, e podia estar a dar para trás. Depois havia a coisa da velocidade das imagens, o fascínio dos slow motions, de tudo isso. Foi isso. E nós somos a primeira geração que já é, que eu pelo menos fui muito influenciado pelos vídeos de Top of the Pops, que era aquela coisa que aparecia uma vez por semana. Os videoclipes. Uma vez por semana começávamos a lembrar perfeitamente do Footloose, dos primeiros filmes. Eu tenho mais relação com os vídeos do que com as músicas dessas de quando era miúdo. Que tinha esses efeitos, que não era cinema, mas havia uma coisa mais direta. Mais tarde, depois comecei a ver, ok, isto vem do cinema americano experimental, dos caçavetes, mas nessa altura não fazia a mínima ideia, estava a ver aquilo através de... Mas acho que foi isso, foi uma coisa de viver, de ter 20 e poucos anos, e ter umas câmaras, e ter um grupo de amigos, e havia uns que estavam na Cinemateca, íamos à Cinemateca quase diariamente, havia uns que estavam no Conservatório de Cinema, havia outros que estavam... E era uma coisa muito... era vivencial, não era de estar a pensar, nem estar a fazer as coisas. Lembro de ver um filme e filmar o filme sem nunca ter visto o filme e brincar com isso. Havia coisas que eram no momento. Mas havia um interesse por determinado tipo de imagens ou por um determinado tipo de ambiente. Eu tenho esse lado que tem a ver com estar
não é bem estás no momento certo com as pessoas certas, ou seja, quando estava com pessoas muito ativas, muito novas a fazer muitas coisas desse género e a viver muito aquele momento da vida. Mas eu tinha um passado, os meus pais me fizeram belas artes e eu desde pequeno que ia por arrastão, mas que ia aos museus, aqui, e eu só agora que tenho noção disso, nessa altura não tenho noção nenhuma, mas eu tenho um conhecimento de pintura, mas não aprendi, foi-me dado de ver desde pequeno. Eu com 6 anos tinha aulas de desenho com o meu pai, portanto há coisas que vêm muito de... tivesse a sorte ou azar, não sei, tive isso, não é? E então, quando nós estamos a fazer estas brincadeiras, quando tenho 20 e tal anos, eu tenho isso tudo para trás sem saber que tenho. Ou seja, eu sei que é uma imagem, o desequilíbrio da imagem, ou a composição ou da seja, imagem... questões de composição eram intrínsecas ao teu olhar, sim, de alguma maneira. Pois. E já saber que isto tinha que romper, porque os meus pais não só me deram, como disseram, atenção que isto é interessante é fazer assim, isto é interessante é fazer assado. Portanto, havia essa... E sempre se falou das coisas em minha casa. Portanto, quando eu trazia essa energia toda, os meus pais ainda me ficavam também... Eles alimentavam-se a eles e ficavam de tal maneira que ainda me alimentavam mais. Portanto, aquilo foi bom. Tive essa energia boa. Mas acho que tem a ver com o momento. Eu acho que se tivesse hoje essa idade, se calhar estava fascinado com as coisas da inteligência artificial por um lado e se calhar por coisas completamente adversas, como de sair dos meios das cidades, se calhar ir para o campo, imagino que seria por uma dessas duas vertentes. Que acho que é o que hoje é onde há vida é aí, ou uma coisa mais completamente artificial, é questionar o que é que vem daí, terrível ou não terrível, ou então não, uma coisa completamente tipo ancestral, sim. Nós nessa altura não tínhamos essa... havia futuro. Eu acho que neste momento não há futuro, então é diferente. Vamos falar desta peça? Sim, isso era em relação ao filme que tínhamos anteriormente do homem que estava meio perdido. Eu ainda pensei que o que eu podia fazer com aquela imagem e pensei, a única coisa que posso fazer é pôr o espectador na posição no local em que eu estava, que seja, ele está a espreitar, ou seja, voyeurística, sim, ou seja, tu estás numa sala, tens um buraquinho, tens um sítio para pôr os pés, tu podes optar por ver ou não ver, e quando vais ver sabes que estás a espreitar e estás a ser voyeur. No fundo eu acho que estava a remeter a situação para a mesma situação em que eu tinha estado anteriormente. E acho que era a maneira mais digna de poder apresentar aquela peça que eu achava que tinha importância de ser apresentada, pelo menos para mim teria essa importância. Mas quando descobri que podia fazer os personagens, pronto, deixei, não... Libertaste da necessidade da própria imagem. Ok. Agora, se calhar, falávamos deste? Sim, ou deste? Esta rapidamente, porque esta aqui é uma continuação das situações anteriores e é só também é uma história de um homem que apareceu... Esta também a vi na Gulbenkian, tenho ideia. Não? Talvez em Belém, na coleção Berardo, porque ela faz parte da coleção do António Cachol. Não tem sido apresentada, infelizmente para mim, porque é uma peça que não é fácil de instalar. Tem que dar trabalho, mas é uma peça que eu tenho também carinho. E na altura em que eu fiz esta peça, se uma notícia de um jornal, eu também tenho essa coisa que é uma coisa dos anos 80, que era as notícias dos jornais, não é? Eu tirava o recorte e guardava aquela coisa meio estranha, que criava um bocado como aos escritores, e criava uma história a partir daí. E foi um senhor que apareceu numa praia, não sei se na Escócia, se na Irlanda, talvez na Irlanda, não tinha memória de quem é que era, de onde é que vinha, de nada, mas de repente, por alguma coisa, levaram num piano, ou ele aproximou-se do piano, começou a tocar, e tocou uma peça inteira, não sei tocar. E então eu criei esta personagem, está sentada num banco de piano. E tem estes espelhos todos, que são os vários pontos de vista o modo, ou seja, ele está a esconder a cara do mesmo modo que há uma fotografia do Brucenão está a esconder a cara, que se relaciona com uma fotografia do Becker que está a esconder a cara. E interessavam esses jogos de referência e de homenagem. Também sempre tive a coisa das homenagens aos autores que me são caros e sempre que posso, mais escondido ou menos escondido, as homenagens estão lá. Ou seja, cada uma destas peças acaba por ser também uma matriosca de pequeninas sim, depois a roupa de camadas, claro. Sim, mas há
há uma teatralidade inerente a estas peças também, não é? A tensão que elas carregam ou que elas impõem no espaço passa para o espectador de alguma forma. A maneira como o espectador se move, há bocadinho falávamos disso, da circulação, a maneira como o espectador se move ou se comporta na presença destes personagens, destes characters, tem essa tensão também, não é? Elas têm uma coisa, para mim é interessante, e acho que para os artistas acontece de outras formas com os trabalhos também, que é, no princípio, quando estás a trabalhar, isto são resinas e são um casaco que está em cima de uma cadeira, que vai-se construindo, não tem presença. Isto acontece com as obras todas, e é o momento em que a peça está feita. Estas peças têm uma característica, para além de estarem feitas, de repente assustam. Ou seja, tens uma sombra, tu passas pela sala e há ali isso acontece no ateliê e acontece nos espaços positivos. Sim. Eu, portanto, eu quando estou a fazer não tenho nada disso, mas depois pode passar a mim, passado um tempo, ter a peça no ateliê e sentir essa presença e essa estranheza, não é? Mas que eu também tenho, por exemplo, algumas, e é uma coisa que me está a interessar agora, que tem a ver com o olhar, e eu que escondi sempre os olhares, agora estou a trabalhar sobre os olhares, que é aquelas pinturas que nos estão sempre a olhar. Primeiro tens o museu e tens a pintura que está a qualquer ponto da sala e tens essa... Queres falar-nos desta? Sim. Que é uma peça que eu não conhecia também. Sim. Aqui é um bocadinho a chegar ao fim, quer dizer, a chegar ao primeiro fim, porque eu acho que nas séries que eu tenho, há um momento em que estou muito entusiasmado e se cá faço várias, isto pode ser uma coisa de um mês ou pode ser de 2 ou 3 anos, várias variações numa mesma situação. Depois, normalmente, começo a fazer outra coisa, há umas peças que ao final começo a fazer outra coisa e às vezes volto lá para fazer uma peça, mas já é diferente, já é uma maneira diferente de trabalhar. E aqui é um bocadinho o fim destes personagens. E essa é uma voz que está dentro de um balde, e é uma voz que está a falar connosco e faz um bocado de reverb, tem que é metálico, por causa do balde. E foi uma exposição que foi nas carpintarias da EDP antes de eles destruírem aquilo tudo. Eles fazerem mato, não é? Antes de construírem o mato, sim. E o João Pinheiro, na altura, convidou-nos e eu usei objetos que faziam parte das carpintarias, é uma mesa de trabalho e estes baldes, também que era um balde de serradura, e a mesa que temos aqui na imagem está invertida. Inverti a mesa e fiz uma meia cama, meia casa, meia abrigo, meio jangada, e esta construção que ficava ali, que era o final no fundo era assim, era a jangada, era o final de um tempo, que é um bocadinho o contrário que depois fiz mais ou menos na mesma altura, que é uma que tem uns prumos de ferro, essa. Aqui é exatamente o contrário, aqui foi uma expressão que fiz na Galeria Questão da Guerra, que é um espaço na altura novo, e assim, pronto, tinha uma grande abertura, é uma coisa que estava com muita visibilidade e que ideia de novo, era um bocadinho uma nova galeria, um novo modo de trabalhar, e eu quis tirar-lhe um bocado o tapete e pôr um lado que te entrasse como se já tivesse acabado, e que estivesse já decadente, e já tivesse tudo a cair, e que fosse uma coisa segura por prumos. Ela tem um bocado com as figuras que têm esse peso e essa ideia de ruína. E a exposição era isto, não é? Lembro-me de nós entrávamos e todo o espaço estava preenchido com estes prumos que criavam esta tensão entre o teto e o chão. De repente, um teto que estava impecável, de repente depois já ficavas a andar um bocadinho, mas parece que isto está mesmo a aquela coisa que não está bem. Sim. O que vai acontecer? Podemos ir, se calhar, para as... esta sim. Falar sobre esta? Isto é uma exposição iniciada pelo Nuno Crespo, no Palácio. Que é luz. Que é luz, sim. E aqui é uma fusão entre o vídeo e a escultura. E é uma personagem que anda para um corredor, portanto, a filmagem é uma personagem que anda num corredor e chega a um sítio onde está a própria personagem. E ela funde-se com a personagem e depois aparece. É um loop completo. Que está relacionado com o filme de Hitchcock. E é como a chegar. Também há uma situação de loop na sala tem a ver com a menina que tem que está a ver uma pintura, que a pintura também tem o mesmo agora no filme. Tem o corte, não é Rebeca, mas é assim
Mas tem essa ideia de chegares num sítio e viste a ti próprio. Sim, de reveres, de reconheceres. Sim, de costas. A ver essa coisa de chegares num sítio e estás de costas para ti mesmo e te descobrires a ti mesmo. Tu usaste bastante, em peças distintas, estes recursos, estas estratégias do cinema, do filme noir, do cinema, não é? Eu acho que, porque assim, para mim, um dos meus grandes professores não foi meu professor, infelizmente, mas eu tomei como professor e tentei aprender o máximo que pude da minha maneira, foi o Godard. E o Godard faz sempre a história do cinema e, através do Godard, faz muito à série B, ao cinema americano de série B. E este tipo de universo e de estratégias, sim, narrativas, sim. Elípticas e cheias de... E agora? Não sei, podias passar já para estas aqui que são anteriores. As crystals. Sim. Sim. Voltamos àquilo que eu falei inicialmente, não é? Esta recuperação de imagens, primeiro num primeiro momento através de sequências de filmes que já existiam e que tu utilizaste e remontaste e editaste com sons diferentes e com velocidades diferentes, e depois acabas por começar a trabalhar a edição na fotografia, não é? Também reutilizando ou fazendo uso de imagens que tu encontras em arquivos. Muitas férias. Eu estou no centro das férias da taladra dos vários países e conheço assim, bem os dealers de imagens, falar que andam por aí, e recolhi estas várias imagens. Mas esta série para mim é interessante porque eu vinha das esculturas e quis trabalhar com belas imagens. Me abriu muitas portas e fechou muitas portas, que é curioso como os meios também te recebem, os meios artísticos recebem ou te excluem um bocado quando trabalhas com essa ideia do belo. É uma coisa que é complicado e é muito interessante. E aqui há uma estratégia próxima das esculturas, é que nunca se vê a cara aliás, ponto onde é que estão as caras todas, tenho uma gaveta cheia de caras. E foi ponto de trabalhar em essas ideias que eu tinha da escultura, de que as imagens sejam inquietantes e que provocam uma certa inquietação, que sejam os ambientes meios surreais, porque a mim sempre me interessou esse tipo de ambientes, onde eu me sinto confortável no meu imaginário, também para ter. Eu tenho não só, mas também tenho gozo a trabalhar e de imaginar uma coisa que vai para outra e vai para outra, são caminhos que eu gosto de fazer e eu passo, isto não é. Eu passo muito tempo no ateliê, não quer dizer nada, mas quer dizer muito ao mesmo tempo. Estou muito sozinho num ateliê a trabalhar muitas horas, mas é uma coisa que faço com gozo, com prazer. E sempre foi assim. E sempre foi assim. Acho que tínhamos uma conversa que era da ideia de brincar. Há uma ideia de brincar com as coisas. E estas imagens têm muito esse jogo de me surpreender na brincadeira. Estou a fazer uma coisa, acontece outra, aqui no cena, agora posso fazer assim. Ou então depois não acontece nada e ando para trás. E estas imagens, daí a importância também das imagens fotográficas, é que permitiu uma edição muito próxima da cinematografia e não do desenho. Porque elas são construídas por layers. Ou seja, tu no desenho estás a fazer do ponto A ao ponto B e aqui é por camadas. Sobreposição ou por abstração. E que posso voltar atrás. Num desenho nunca posso voltar atrás. Aqui, neste momento, interessava muito essa ideia de edição. Como é que isto fica assim? E se eu variar, como é que fica assado? Porque vinha muito da edição de imagem. E é uma série bastante extensa que eu acompanho há algum tempo. Elas definem, de alguma forma, ou remetem para um contexto temporal muito específico, não é? Sim. São para aí 10 anos, mais ou menos. E é isso. E abriram muitas portas, no sentido que houve muitas pessoas que se interessaram muito no meu trabalho a partir daqui e até depois entenderam o resto do trabalho. E houve muitas pessoas que se afastaram do meu trabalho porque achavam que perdi essa coisa espacial e essa estranheza dos pequenos objetos meio estranhos. E que esse lado da imagem bonita, que as pessoas não sabiam lidar com a imagem bonita, ou não lhes interessava lidar com essa imagem bonita. Estas imagens, todas elas têm por um lado, não é? Há um deslumbramento por esse primeiro aspecto delas, que é, de facto, são belíssimas, e portanto inevitavelmente ficamos encantados com essa beleza, mas depois há esse outro lado de estranheza que nos faz duvidar da possibilidade da sua existência enquanto imagens, não é? Portanto, elas deslocam-se completamente do território do documento, da fotografia de que se comenta qualquer coisa,
e aproximam-se absolutamente de um contexto de ficção, não é? Mas depois tem uma coisa que é De surrealidade, como dizes. a partir do momento em que elas são mais ou menos 100 desta série, há esse lado da obsessão em relação às imagens e também do tempo. É curioso como muitas pessoas, quando eu comecei a fazer estas imagens, não lhes interessava e agora, como vêem um corpo só com estas imagens, já vem este corpo a ficar para trás, já estou a fazer outras coisas, mas houve um corpo, começa a se interessar por este corpo e ficam, então, mas espera aí, isto não é para sempre, isto foi uma coisa, isto foi um projeto, afinal isto tem... Mas sentias que essas pessoas que reagiram menos bem sentiam que eram desgarradas, que de repente tinhas saltado para outra coisa e deslocado o teu interesse, não percebiam a relação com o que tinhas feito antes. Já estava a fazer coisas bonitas. Mas agora está a fazer coisas bonitas, coisas tão estranhas, porque está a fazer coisas bonitas. Há uma coisa que eu acho também interessante, é que estas imagens são, para além de existirem fisicamente, não é? Elas foram impressas e são expostas, elas têm um lado de imagem que pode funcionar muito bem num contexto de um livro. Elas têm essa qualidade de voltar a devolver à fotografia a sua condição, não é? De estar impressa num contexto de um livro que tu vês com alguma intimidade e que trazes para ti. Sim, até porque eu respeitei algumas coisas. Eu nunca ampliei estas imagens com 2 metros por 3. Isto são imagens que têm a escala das imagens das 40-50, que são imagens que normalmente eram impressas para ser ou divulgação de um filme, ou documentação de um livro, ou por aí fora. Eu como mantenho sempre esse tempo e essas características da imagem. Elas, quando fazes um livro hoje com um design um bocadinho também da época, tu já não sabes se o livro é dos anos 50, se é 2, mas ao mesmo tempo há uma estranheza. Mas é curioso que essa estranheza, por outra. como é que eu ia dizer, quando foram feitas, foi na altura em que as coisas do digital apareceram com muita força. E eu utilizei muito isso. E as pessoas ligavam muito a esse momento do digital, só que esse momento já passou neste momento, já não é a tecnologia do grito, não sei como é que se fala a expressão. Sim. Elas separam-se também disso, portanto elas já só olhamos com elas como imagens, já não desenhamos se são analógicas, se são digitais, já são outra vez imagens. Isso para mim é muito interessante. Mas são imagens um bocadinho também fora do tempo, porque elas trazem uma herança qualquer, não é? De elementos que vêm dos anos 40 ou dos anos 50, ou têm essa... Mas neste momento elas próprias já são antigas, na altura não eram. Precisamente. Havia essa coisa, mas são imagens, havia um lado nostálgico, há aqui vai rebuscar uma coisa nostálgica e se calhar tem um lado rebuscado a isso. E hoje em dia, como o tempo já passou, essa elemento podia fazer alguma confusão, algumas pessoas de repente desaparecem. Já tem quase muito tempo. E provavelmente porque também ligando-as com as coisas que tu vieste a fazer a seguir, não é? De repente há um novo entendimento e se calhar uma forma de olhar para elas que as distancia da questão do belo, que irrita algumas pessoas. Então agora se calhar, esta é mais um? Esta já é um... Já é outra coisa. Esta aqui é, se calhar podemos passar e voltar, isto é como eu estava a dizer, há séries que eu passado não sei quantos anos volto só para fazer uma coisinha e é isso, tive uma ideia, só um pequeno apontamento sobre essa série. Se calhar podemos passar para a presença, sim, por exemplo. Ok. Se calhar podes falar um bocadinho assim Não, esta é a série que é uma das... Enfim, aquilo que era o corpo de trabalho mais significativo na exposição que fizemos na Galeria Presença, a exposição individual do Noé, e esta é uma série, não é, completa. O título é Invisible Flowers e parte justamente desta do Hamlet. E cada uma destas páginas combina 2 imagens, não é? Porque no Hamlet, a Ofélia, há um momento em que dizem que ela está a ficar meio louca, ela oferece flores a diferentes pessoas, mas as flores têm significados. Então quando ela dá uma flor a uma pessoa, ela está a dar uma mensagem, depois dá outra flor a outra pessoa, então são pequenas mensagens codificadas que ela está a entregar aos seus inimigos, aos seus amantes, aos seus... E cada uma destas páginas refere-se justamente a uma das flores que é a Ofélia. Mas elas resultam exatamente desta combinação de 2 imagens, não é? Tu fazes na lógica da assemblagem, da colagem de 2 elementos,
tu unes duas imagens que têm origens diferentes, também elas oriundas dos contextos das feiras da Ladra ou dos arquivos. Na maioria delas são imagens de 1910, 1920. E outra coisa que me interessou é que tem a ver com a história do fazer ou do olhar, se quiser buscar do olhar, que é estas imagens sempre existiram, mas fazer estas combinações só hoje é que é possível. Não é que seja possível por mim, podia ser outro artista, podia também ter feito não assim, mas um bocadinho diferente, ou podia ter chegado ao mesmo sítio que eu, de outra maneira. Mas há 50 anos atrás isso não era possível porque nós todos não víamos as coisas como vemos hoje. Isso também me interessou, que é elementos que tiveram sempre acessíveis, os nossos avós tinham-nos à mão, mas nunca ninguém achou que se juntasse duas coisas e apresentasse podia ser entendido como uma coisa que era mais que isso e tinha outro valor. Ao mesmo tempo, também me agrada a ideia que se de repente nós, a civilização, achar que isto não tem interesse nenhum, voltam a ser postais, que podem voltar a ser enviados por correio, por quem quiser. É um momento. Neste momento isto é possível ser entendido como tal, ou tem as pessoas dão esse significado, e se calhar daqui a uns tempos deixa de ter. Isso interessaram para a construção da série. Há uma coisa que eu acho particularmente interessante nesta série que tem a ver justamente com o espaço entre a linha tenue que existe entre as duas imagens e a maneira como essa linha absolutamente tenue permite a construção de uma terceira imagem que resulta daquelas duas. Acho muito interessante essa ideia desta fronteira que é um território de construção e de... Eu vejo quase como dois ímãs antes de me virar, há um momento em que me vira e cola. Há uma aproximação. Mas há uma altura que há aquela tensão tensa, que é só aquele momento antes de precisamente. E depois há também esta brincadeira de os distribuir na página de formas diferentes, não é? Sim, um voo quase que... Não há não há uma composição linear, elas aproximam-se dos limites da página. E depois, também nesta exposição, havia um conjunto de outras peças. Aqui se calhar conseguimos ver, não sei se há alguma. Não sei se dá para aumentar, não dá. Mas pronto, a peça que vemos aqui à direita é também ela resultante de uma composição de imagens também... Mas aqui a diferença é que é sempre uma página de um livro e um postal, e o livro é sempre o mesmo livro, e é um livro que eu encontrei um exemplar e que encomendei o mesmo livro através da internet, nos coisas de alfarrabistas, de forma que todos os dias durante um mês me chegasse o mesmo livro a casa. Houve dias que chegavam 2 livros, outros dias só chegavam um, mas todos os dias o senhor do correio entregava, batia à porta e entregava o mesmo livro, todos os dias eu pegava o mesmo livro, descosia o livro para não o estragar, para poder, se eu quiser, desmontar outra vez a peça e o livro volta a estar inteiro. E pronto, tenho uma pilha de... E esse livro era? Um mundo maravilhoso de arte antiga. No fundo era uma espécie de história de arte antiga, a partir da escultura clássica. Da escultura clássica greco-romana, editada em 48. E assim, os livros têm vidas. Então, um livro teve uma biblioteca a ser muito cuidado, o negro das imagens é negro. Um livro que já apanhava só numa casa de praia, não sei onde, vem meio rasgado. O outro vem com uma capa de capital, da biblioteca, não sei de onde, ainda tem os próprios pessoas que tiveram que ler um livro. Cada livro que me chegava tinha essa vida. E no fundo tu fazes esta combinação a partir das páginas do livro, portanto das imagens da escultura greco-romana, clássica, essas fotografias, com um postal de uma outra origem, combinados, mas de uma forma mais escultórica, ou seja, há ali elementos... Esses postais também é curiosos, porque vieram quase todos de um senhor canadiano que devia comprar quantidades gigantescas de postais, que os mandava para a Índia, depois havia umas pessoas que separavam os postais por temas, para catalogar, e depois voltavam para o Canadá, e depois aí começou quando escolheram enviados para ele. Explico uma vez o processo, porque eu começo a falar com as pessoas, eu sou curioso e faço perguntas, e achei também aquilo um mundo assim não é? Tipo, deve haver uns miúdos que estão na Índia com caixas e caixas de postais a dizer museu em Berlim dos anos 30, não sei o quê, para uma caixinha, museu não sei do quê, de coisas que se calhar nunca vi. Pronto. Sim, claro. E segundo provavelmente critérios de organização que eram definidos pelo senhor canadiano e não por eles próprios. Claro. E há umas barras de metal que estão em baixo, porque foi uma altura que também estive em Lisboa e estive a fazer obras de fundo de um espaço que hoje em dia é o meu ateliê. Mas aqui à esquerda também conseguimos ver 2 dessas peças. E então essa coisa da brincadeira, de vez em quando corria mal, que é
Eu muitas vezes estou a trabalhar e pego na coisa que me é mais próxima e incluo na peça. Às vezes não dá muito jeito, porque depois fico com qualquer coisa meio desfeita. Então isto eram umas barras de umas estantes que estava a montar e eu disse, isto é mesmo bom para isto. E então fiquei com não sei quantas estantes que estão meias a faltar. Mas eu gosto dessa ideia que as peças são feitas com fragmentos do ateliê. E isso é uma coisa que também é recorrente e é uma coisa que eu sempre que posso faço isso, porque eu gosto dessa ideia que o meu ateliê vai ficando, vai ficando nas peças e vai ficando distribuído por aqui, por aí. Os banquinhos, muita coisa. Sim. E o que é curioso é que estas assemblagens, estas montagens que tu fazes, um bocadinho à semelhança do que fazias com as crystals, que eram obviamente resultado de um processo digital de manipulação, aqui acontecem fisicamente no espaço, elas estão colocadas entre vidros, têm uma presença física na parede, portanto são imagens, mas têm uma presença qualquer escultórica que remete para a origem também, não é? Das próprias imagens que são esculturas. E eu tenho a ideia, não sei se as pessoas outras as veem assim, que podem ser desmontadas, tem um lado quase de jogo. Tens de falar do Lego, ou tens de falar daqueles jogos. Acho mais bonito aquelas coisinhas da Bauhaus que havia das pecinhas de madeira. Mas a referência também pode ser Lego, que é de montar uma coisa que depois é desmontada. Tem aquele momento, e gosto dessa ideia que isto seja um momento em que as coisas se equilibram, que estão ali e depois se desmontam outra vez. Depois havia uma terceira, que eram estas, não era? Sim, essas são... Na sala do fundo tínhamos esta... Aqui é um pouco isso, são as folhas que vinham atrás de umas molduras que eu usei como outra série, e tinha lá, fui acumulando papéis e tinha essas peças... Papéis que tinham a marca do tempo, que tinham manchas... Mais tarde, andei à procura desses papéis em todo lado, não conseguia encontrar os papéis, porque pensava que eram papéis... Não sei, estava a pensar nas lojas de belas artes e de repente no Porto entrei num sítio e disse, não, isto era papel de parede, claro. Porque eles dão uns recortes de papel de parede, os restos para a pessoa ver uma altura, claro, como se fosse contra um fundo de papel de parede. Claro. E então comprei vários rolos de papel de parede e agora estou a desenhar nos tais rolos de papel de parede. Que é esta aqui. Que são estas. Sim. Então, isto são as coisas que estás a fazer agora? Que têm olhares. Que têm um rosto bem definido. Bem definido e que é desenho. Mas há uma imagem aqui no meio também. Nas primeiras, pronto, isto está tudo muito em processo. As primeiras têm uns postais, porque eu ainda quero manter a relação entre dois momentos, mas depois as últimas que fiz, já não fiz com postal e já não tem sentido ter postal, portanto são desenhos. Antes de estarmos a olhar agora de repente para esta imagem, faz-me pensar numa outra série que vimos há bocadinho, mas que não era, que é esta, em que tu também intervens. Sim. E foi antes de chegar aos desenhos. Isto não sei se eu acho que estive contigo, mas estive com outras pessoas no momento que foi, e acho que estive contigo quando fui assistir à tua visita guiada à exposição do Julião. E acho que no final tivemos um bocadinho a conversar, não sei se tivemos esta conversa, mas eu acho que se não tivemos, podíamos ter tido. Que os artistas têm mão e que não têm mão, isso é importante o artista ter mão, se não ter mão, isso é importante em determinados momentos da carreira, do percurso do artista ter mão, não ter mão. Ou recuperar a mão, ou o que é que implica anular a mão, porque também há artistas que têm uma mão fantástica e não querem, porque já que é um entrave a pensar em trabalho de reforma. Sim, estão constantemente a obliterar, não é? Essa possibilidade. Sim. E então, eu andava a pensar nisso e de repente pensei, vou experimentar e descobri uma coisa daqueles casos que é como estas, eu agora já digo que na altura não queria dizer porque estava a fazer e achava que eu tinha descoberto assim um truque, mas agora já fiz, já não me interessa mais, já posso revelar o truque. As fotografias que eu faço têm uma impressão digital e na analógica mesmo parecendo que é uma impressão analógica. O que acontece na impressão digital é o pigmento, e os pigmentos são solúveis, são solúveis. Eu dissolvo com solúvel, deu essa palavra estranha. São solúveis. Então, se eu puser um determinado líquido, eu consigo fazer com que o pigmento da fotografia volte à superfície, eu posso desenhar e depois volta a secar, como está. E então experimentei fazer isso em algumas fotografias que eu tinha e estive a trabalhar, a desenhar sobre elas e a modificá-las. E tive assim um mês ou dois nisso, pronto, aqui são 2 ou 3 casos.
Temos aqui mais? Sim. Estas são? Sim, sim, essas que estiveram agora na Bienal de Vila Franca de Xira, exato. são da Ana Rito. E aqui também já tenho, que é o que me interessou trabalhar ali, que é com os olhos. Estou a desenhar uns olhos com o próprio pigmento da fotografia e que ficam quase como mais desfeitos, mais apagados. No fundo, eu aqui não estou a desenhar, estou a apagar, porque eu estou a pegar num pigmento que está lá e estou a apagar e a desenhar ao mesmo tempo. Estas eram muito bonitas lá na exposição na Bienal. E tinhas duas figuras também, nas esculturas. Essas esculturas. Estava a fazer uma ligação com umas fotografias preparatórias dos desenhos do Longo, do Richard, Robert Longo. Robert Longo. Daquelas, há um livro muito bonito, que são as fotografias que ele tirou dos amigos nos telhados em Nova Iorque, que são eles a saltar, para ele fazer os desenhos das pessoas a saltar. E essas figuras são saltos falhados, mas estão um pouco nessa exposição. Podemos falar agora desta exposição na Galeria Carlos Carvalho. A Galeria Carlos Carvalho em Lisboa. E é a segunda, porque também é importante, isto acontece com todos os artistas, que é, e com as repetições também, que é uma coisa é a primeira exposição que se faz numa galeria, outra coisa é a segunda, outra coisa é a terceira, e é voltar ao mesmo. Não tem a ver com a galeria, ser uma galeria, nem com as vendas, nem com as vendas, não tem a ver com o aspecto comercial, tem a ver com a sala. É você voltar a uma sala e voltar a ter energia para trabalhar essa sala. Porque, não sei, eu gosto de desafios. Pronto, fiz uma primeira vez e depois numa segunda queria criar uma sensação bastante diferente. Então achei que tinha a liberdade total, porque já tinha, de certa forma, já tinha vencido o espaço de uma vez anterior, portanto estava à vontade para me espalhar à grande. E então fiz estas pequenas esculturas em que estou a jogar com os projetores diapositivos que estão em autofocos e crio umas imagens latentes que são as sombras das próprias figuras. E era um bocadinho uma imagem que eu também tenho desde a infância, que é de estar a adormecer e olhar para o monte da roupa e começar a fazer personagens a partir daquele monte de roupa. Acho que é uma coisa que muitas pessoas têm e é um pouco isso. Mas tinhas, para além destas projeções e tinhas umas bindings, tinha 4 bindings, que inicialmente eram 4 projeções e 4 bindings. Depois percebi que ao entrar no espaço, 4 não me deixava entrar porque tive que retirá-la. E mantiveste 3. 3 para nós entrar. E depois as bindings eram colocadas em cada parede de forma que o espectador tivesse que entrar e atravessar o espaço para a ver. E a partir daí já consegui ter desenhos ao longo do espaço inteiro. E havia uma coisa de escala, não é? De repente tens este espaço é um espaço muito aberto que se vê da entrada, não é? De repente parece que está tudo revelado e as bindings faziam chamavam-te para uma aproximação mais direta. E tinhas num outro corredor... Tinha uma série grande de papéis com... E aqui eu chamo salas de cinema porque são com 2 imagens que criavam um filme, porque um filme, a ideia base do filme é como juntar 2 fotogramas e contar uma história. Portanto, com não eram fotogramas, eram 2 imagens que criavam uma história e depois com 2 manchas de papel criavam uma sala de cinema. Era um pouco assim. Então, isto para mim são salas de cinema que vão por aí fora. Também com essas imagens recuperadas a partir... Sim, normalmente escultura grega ou romana, mais grega que romana, e também de mares, de rochas, no fundo os elementos estão reflexos na escultura, da pedra, no fundo é um bocadinho isso, da natureza e da pedra. Depois nós vamos ver que cada uma dessas figuras tem sempre uma história por trás. Aqui temos outra vista da sala grande. Havia uma coisa também muito teatral, não é? Nós sentíamos que estávamos a entrar numa cena que estava ou suspensa ou que de repente éramos também personagem desta cena porque havia a possibilidade do teu próprio corpo se projetar sobre... mais do que teatro, mais dança contemporânea, que é uma coisa que me interessa muito, essa ideia de palco, dança contemporânea. Eu acho que quando fui para Berlim interessou muito mais do que se passava na dança contemporânea do que estava na altura nas artes visuais. Então a minha modo de trabalhar não era em palco, era em sala, mas era muito mais... Eu estava a questionar as coisas que estavam feitas naquela área que me estavam a interessar, estava com a cabeça aí. Ok. Acho que já mostramos quase tudo, não é? Sim. Pois então, agora se calhar pedia-te que nos falasses, estamos nós aqui em grande, pedia que nos falasses um bocadinho para além daquele, se calhar vou pôr este último desenho, voltamos aqui.
para nos falares um Que é bocadinho. um inédito, acho que não tínhamos tido. Ninguém, não. Oh meu Deus. E o que é que tu estás. O que é que estás à procura? É de voltar a esse gesto do desenho? No princípio foi isso, foi saber o que é que era, saber o que é que era o meu gesto, o que é o meu traço. Porque eu não desenhava, não sei, há 30 anos. Embora haja naquelas tuas colagens em papel milimétrico. Mas é escrita. É escrita e é apontamento de esquema ou de. É uma escrita que as pessoas reconhecem como sendo minha, ou seja, reconhecem que há um desenho que é meu, que há uma letra que é minha, mas para mim é escrita e isto não é escrita, são coisas diferentes. E eu desenhei, porque eu até fui o colega do Paulo, nós fizemos desenho no arco. Não é que fosse desenho, mas desenhávamos, pronto. E eu tenho essa formação da pintura, do desenho e... Tiveste vontade de recuperar esses gestos. E saber qual é que é o meu traço. Como é que é o meu traço e como é que é o meu traço hoje, comparando com o meu traço de há 30 anos atrás. Não é tão, olhando para ele, para o que eu estou a ver aqui, que é o início de qualquer coisa, não é assim tão distante, mas, por exemplo, a escala, eu fazia as coisas em pequenino, ou seja, era uma coisa mais tímida. E eu agora eu seria incapaz de fazer um desenho com este tamanho, isso tenho certeza. Na altura, mas não era por não saber desenhá-la, era da cabeça, não tinha abertura para conseguir fazer um gesto conciso e outra coisa que me interessa aqui é o olhar. É isso. O que é que te voltou a... De certa forma, porque é que voltaste a esta ideia de recuperar uma tipologia que é tão tradicional do desenho, que é o retrato, não é? Que é este rosto assumidamente com um olhar, que é uma coisa que está afastada da tua produção. Mas, pronto, elas são esculturas, ou seja, isto são desenhos que são feitos a partir de esculturas e não de torsos, é isso? Sim, são esculturas cabeças gregas. Sim. Portanto, não são fotografias nem de modelos, nem é desenho de modelo, nem nada disso. A única Mas coisa... é de observação? Não, são a partir de uns postais. Ok. Tem um postal imagina Tens um referente que é uma imagem? Sim. Okay. E depois é um autorretrato. Okay. Os olhos são sempre os meus. Os olhos e a boca são meus. E então é que também é um bocado entender como é que a minha cara... E depois o que é curioso é que quando muitas vezes acaba, isto é esta pessoa. Não é? Não sou eu. Quando eu acabo este desenho, dizer, isto é tal e qual a pessoa tal. E até nos desenhos de títulos são os nomes das pessoas, só as iniciais. Acho que ninguém vai saber quem é, não é? Mas para mim acontece isso. No fundo eu estou a desenhar de memória muitas pessoas que eu conheço, claro. mas é a partir dessas cabeças e a partir dos meus anos. Isto é uma coisa que estamos aqui a falar porque hoje vim ver trabalho de ateliê de artistas e foi um bocado também como se eu estivesse a fazer a minha própria apresentação de um trabalho que estivesse que estou a trabalhar. E queria pedir também que nos falasses, para além deste processo em que tu estás agora do desenho, estás a preparar exposições para... Sim, tenho agora, assim, mais próximo, tenho um Solar Project, que é um projeto individual que está inserido numa feira de arte, que é, por isso é uma coisa que, pronto, hoje em dia há exposições de galeria, há exposições de Artisan Space, mas não cada vez mais, mas mantém-se a importância das feiras de arte e especialmente quando se tem um espaço sozinho, torna-se uma exposição com o mesmo tipo de trabalho e envolvência como se for, da parte do artista, como se fosse uma exposição de galeria ou de museu ou por aí fora, mesma entrega e não é dizer com estas peças já está, mas é pensar todo. Aliás, o projeto é apresentado antes de cada haver a feira. Precisamente. O projeto é aceito. É aprovado ou não aprovado. Exatamente. Portanto, tem essa, agora na Art Process, que é uma feira que eu gosto, gosto da cidade, gosto do tipo de pessoas que vão lá. A seguir tenho uma exposição individual em junho na Galeria Roncilio em Madrid e depois tenho, a seguir, já em 24, tenho Miguel Nabinho, na Galeria em Lisboa, Miguel Nabinho, e terei... Fundação EDP? Na Fundação EDP, naquele espaço pequenino que é a sala do gabinete. Já sei, nós reconstruímos uma peça, finalmente nós reconstruímos uma peça que foi comprada há muito tempo, mas que estava desmontada e que tem que se refazer uma parte grande e pronto, e fico contente que o Miranda tenha uma peça da coleção da Fundação EDP. Sim. Uma peça de 99 e que
que eu quero deixar fechado, eu não quero ter mais essa preocupação que a peça não está. Porque fazia parte da coleção do Pedro Cabrita Reis, que portanto foi adquirida, e algumas dessas peças guardaram-se fragmentos das peças, os mais importantes, mas houve outras partes que foram destruídas, e então é tentar reconstruir enquanto estamos aqui para fazer essas coisas e deixar isso fechado. E depois a seguir... Como é que tu olhas já agora? Como é que tu olhas para esses momentos de possibilidade de voltar a olhar para coisas que fizeste em 1999, agora no contexto, como é que vês essa possibilidade, como é que sentes, porque de certa forma há bocadinho dizias, não é, que houve uma repulsa em relação ao trabalho de algumas pessoas, em relação ao trabalho que eu fiz a seguir àquela fase das esculturas, ou das, de repente com as crystals houve como é que tu sentes que hoje o público, hoje em dia, as gerações mais novas, olham para esse trabalho dos anos 90? Eu acho que não olham, porque acho que a memória criativa em Portugal tem 5 anos. As pessoas só têm memória dos 5 anos atrás. É a ideia que eu tenho, em geral, que depois falas com algumas pessoas e não, que estiveram lá e lembram-se perfeitamente, não sei que não são todos. Mas a grande maioria tem uma memória de 5 anos para trás, não tem mais. Portanto, eu não sei se conhecem essas peças, não faço ideia. Elas nunca foram expostas para além do essa peça foi exposta na Pinal da Maia, já não sei o quê, e foi adquirida, e ficou desmontada e está assim há 20 e tal anos, por isso é que eu acho que é importante... Mas sentes que é, de certa maneira, refreshing, poder voltares tu a olhar para ela numa primeira instância e poder ela ficar disponível nas condições que tu queres? Sim, não, isso acho ótimo, poder refazer que a coisa fica feia. E eu sou um trabalhador de mim mesmo, ou seja, eu aí não tenho nada criativo, eu sou um operário que vai lá montar tal e qual como aquela pessoa tinha feito há 20 anos, ou o melhor possível. Sou completamente operário de mim mesmo e não me ponho a fazer mais à esquerda ou mais à direita, nem a mudar. Pronto, é aquilo, é aquilo. E há coisas que até posso pensar, é como os desenhos. Se fosse hoje teria feito diferente. Mas apagar um desenho nunca é bom. Pois portanto, não. Sai sempre pior. Portanto, é aquilo que foi naquele momento e fechou. Quando fechou. Portanto, é isso. Fico contente de ter a oportunidade de fazer isso, porque outras pessoas não têm, não tiveram. Claro. E não vão ter. Portanto, ter alguém que me diz, sim senhora, vamos dar X dinheiro para reconstruir uma peça, para mim é fantástico. Gostava que fizessem isso em relação a outras. Mas as que estão feitas, fico muito contente. Eu tenho noção um bocado do corpo de trabalho sempre. Há pessoas que conhecem mais o trabalho de fotografia, há pessoas que conhecem mais o trabalho de escultura e que ficam suspendidas de voltar a ver essas peças. E depois também vou fazer uma exposição no Museu do Chiado, também mais ligada à escultura. Também acho que posso. Mas com trabalho mais antigo e... Não, é mais uma série, aí acho que não é, as peças não são mexidas, mas vai ser a maneira como eu vou apresentar, que acho que estou com imensa vontade, porque vou desenhar toda Tu fizeste uma exposição no Museu do Chiado também muito particular, não é? A partir daqueles dispositivos óticos. Sim, aí foi no final foi na minha paixão pelo início do cinema, os objetos do início do cinema, e estava a sair das coisas mais em 3 dimensões e entrar mais nas imagens, as primeiras imagens foram apresentadas nessa exposição. Eu acho que sim, que foi a primeira vez que eu também me confrontei com essa relação com a imagem e com a imagem. Até porque essas fotografias, e eu quis apresentá-las porque para mim os pares dessas fotografias são as fotografias surrealistas dos anos 40 e 50. Então eu fiz um display total do museu clássico. Claro. E a iluminação e estava tudo. Tudo tinha sentido. Sim. De repente parecia que entrávamos assim numa cápsula do tempo. Sim. Porque estas peças para mim são isso, são peças, é como se não tivesse feito nada e a única coisa que tivesse feito foi encontrar as fotografias e ter dado a ver. Escolhido a ver. Nestas aqui já não, já tenho é um bocado essa ideia também me lembro um bocado desses autorretratos que fiz quando era miúdo. É uma coisa de deixar um gesto e tentar perceber que gesto é esse que eu quero deixar numa folha de papel. Ou seja, aqui não é a junção de duas imagens que vieram de disparos, eu estou a fazer um gesto que fica ali. Mas aqui neste caso que tens uma imagem no centro, ela é colocada depois ou é ela que dá origem à forma como o desenho se desenrola?
depois, uma combinação. É depois, mas é muito. Não é depois, uma hora depois. É depois no final. Não sei, mas é tipo, é como se fosse. Se calhar a cozinhar é mais fácil. Se calhar pôr o azeite em cima do prato. Uhum. Ou seja, ainda faz parte do sabor que estás a cozinhar. Uhum. Não é uma coisa a posteriori, mas é um Uhum. final de qualquer coisa. É desde que está feito, de certa Uhum. forma. Uhum. E é desfazer qualquer coisa. Normalmente nestas primeiras é desfazer qualquer coisa. E como é que escolhes estas imagens do teu imenso espólio? Normalmente tenho o chão cheio de imagens. Eu estou aqui, estou a trabalhar numa mesa de estirador e tenho as coisas à minha volta espalhadas. E vais testando o que é que pode... Normalmente Tens- eu tenho memória, tens vou uma- buscar, Uhum. sim. Eu acho que isto não dá para ampliar, mas tem a ver com a maneira como o olho Encaixa na água, forma da... portanto, Sim, água. sim. Eu, Pois, no fundo, é um dispositivo semelhante ao... Sim, ou não é? Até às Invisible Flowers ou aos Vertical Seas. Mas eu acho que eu gosto, e já não consigo vê-la sem esta imagem, porque ela foi feita com a Claro, imagem, não consigo ver, mas acho que era porque eu não estava seguro de ter um Fosse desenho. suficiente o Ter um desenho. desenho. Uhum. De dizer, isto é um desenho. Não é uma edição de 2 momentos, mas é um momento só. Uhum. Que não é bem verdade, porque tem essa coisa que é um autorretrato misturado. No fundo, estou a fazer uma edição de outra Claro. Que me faz lembrar também aquela série que tu fizeste a partir dos Sim, autorretratos dos sim, pintores. Que é outra coisa que sempre me interessou, como é que os artistas se representam. O olhar, tem a ver com o Uhum. olhar, tem a ver com o modo, como é que nós representamos o modo como olhamos, que é a coisa que é a ferramenta que nós... Claro. E que no E fundo como- está denunciado em quase tudo aquilo que fazem, não é? E qual é o olhar que nós queremos deixar, ou seja, como é que eu quero ser visto, Uhum. como é que eu quero ser visto a ver, um bocado isso. É isso. Uhum. Muito bem. Acho que tem alguma pergunta? Os presentes? Não? Bom. Que bom! Leo! Você falou ao início da cena de usar o meio errado, Uhum. então usar a escultura para fazer filme ou para fazer fotografia para esculturar. Depois você também falou de passar muito tempo no ateliê, refazer, então eu gostava de saber mais sobre a sua relação com o erro. Boa pergunta. É assim, não há erros. Eu acho que não há erros. Sinceramente, acho que não há erros. Há escolhas. Ou seja, os erros são sempre... Estás sempre a aprender. Quando estás a errar, o momento em que tu fez um erro, estás a aprender porque viste o erro. Ou que achaste que era erro. Portanto, aprendeste qualquer coisa. Portanto, o erro não é uma coisa errada, é uma coisa boa. E para mim um erro é sempre uma coisa, é um plus. Agora, depois eu posso escolher dar a ver esse momento ou não. Ou seja, eu estou a fazer um desenho e isto não está bem. Posso escolher mostrar ou não mostrar. Mas este não está bem é um momento de superação para mim. Uhum. Porque ele se não está bem é porque já estou noutro sítio que já não é este. Então eu passei para outro momento. Isso é bom. Portanto, eu acho que os erros é das melhores coisas que nós podemos ter. Depois podes mostrá-los ou não. Aí podes jogar, podes escondê-los, podes assumi-los, podes por aí fora. Mas o erro, para mim, das coisas é o momento em que te surpreendes. Pronto, tens dois tipos de surpresa. Tens a surpresa que é uau, isto aconteceu mesmo bem, ou uau, isto é uma grande porcaria. Mas essa grande porcaria é porque tu estás a ver que há outra coisa. Portanto, é uma superação. Ainda que essa outra coisa possa também ela ser um erro e tu reconheceres isso a seguir logo, não é? Mas são superações. Claro. Podes estar sempre em erro. Pode ser muito cansativo. Mas estás a crescer, estás a crescer. Mais Mas é uma perguntas? pergunta boa. Pois é. E que faz imenso sentido, Sim. no caso. Sim. Num trabalho que é tão devedor desta ideia da escolha, não é? Da seleção constante, permanente. Sim, porque quando é a junção de duas imagens, eu estou muito tempo... Não é errar, eu acho que para mim não é tanto errar, é mais como aos músicos. Eu sinto muito, estou a afinar. Estou a tentar, não estou a cantar, nem estou a tocar, estou só a afinar o tom. Há uma coisa que agora estás a falar de erro que me faz lembrar que para mim é fantástica, que é o que é o erro para ti e o que é o erro para os outros. E há uma coisa que chama-se, se calhar tu devias, se não conheces, devias conhecer, devias gostar muito de ouvir, chama-se Outtakes, de John Coltrane. E é ele a tocar o Love Supreme, e ele começa a tocar e tu estás, que maravilha, e ele para, está tudo mal. E tu ficas assim, como é que está tudo mal? Isto é maravilhoso. E ele volta a começar e tu dizes, agora está perfeito. E ele para outra vez, mas o que é que ele está à procura? Porque
para ti é assim uma coisa de outro mundo e para ele não está ainda, está em erro e corta-te com aquilo tudo e volta. Portanto, quando estás a jogar com duas imagens, há imensas combinações boas, mas não é aquela. Então estás sempre a afinar até chegares ao momento que para ti, e o que é para ti, para a pessoa que está ao lado, se calhar tinha sido 5 minutos atrás, mas é aquele momento. E é curioso dizeres isso quando há bocado referiste que as artes performativas, em particular a dança, é uma coisa que te interessa imenso e a dança é absolutamente isso também, não é? Essa disciplina da repetição permanente e do reconhecimento do ainda não é isto. Mas a minha dança, que gosto imenso de ver, sufoca-me. Eu seria incapaz de estar em palco a repetir. Incapaz, porque eles estão a fazer a mesma coisa. Noite após noite. Com intensidade. Não é? Portanto, e os músicos também quando estão, mas acho que os músicos são mais livres. Flexíveis. Acho que eles conseguem ser muito mais criativos. Quer dizer, os meus amigos da dança vão matar. Mas acho que há um lado de quando tem que ir assim e tem que não sei o quê, porque pronto, é a direção que tens é essa. E acho que isso, a mim dava-me. Mas se calhar, depois há um gosto também de fazer isso. De interpretar, não é? Até o último detalhe. Entre os atores, então, claro. O ator de teatro, para mim, também é uma coisa de texto. Claro. Sim. Mais perguntas? Não. Bom. Então, resta-me agradecer ao Noé, em primeiro lugar, esta tarde maravilhosa aqui a acompanhar-nos e esta conversa sempre estimulante. À medida que vou conhecendo e mergulhando no teu trabalho, vou sempre percebendo que há mais e mais assuntos e mais questões que podemos explorar e considerações, sim, e muito curiosa para conhecer este corpo de desenho. E agradecer também aos que estão a assistir online. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer, o trabalho de todos eles esta tarde, foi um prazer. Portanto, também estou agradecido por essa generosidade da parte deles. Sim. Muito bem, obrigada a todos. Obrigada, vamos terminar.